gente, bom dia! Agora com a nossa aula de ciências, ainda no módulo 2, agora lá nas atividades, olha só, fazendo mais atividades, lá na página 229, vamos fazer aquelas atividades de revisão de todo o módulo, ok? Então vamos lá. Na primeira questão diz o seguinte: complete as frases corretamente utilizando as palavras do quadro a seguir. Quais são as palavras do quadro? Subterrâneas, superfície, consumo, salgada, poluição, doce e agrotóxicos. Então, você vai colocar essas palavras nos lugares corretos. Vamos lá? Atenção, hein? Lá na frase A, nós temos a maior parte da superfície terrestre está coberta por cerca de 97% dessa água é salgada, ok? Então, a maior parte da superfície terrestre está coberta por água e cerca de 97% é salgada. Lá na B, a água doce se distribui em rios, lagos, geleiras e em reservas subterrâneas. Então, na B, doce e subterrâneas. Lá na C, o descarte incorreto de lixo e o uso de agrotóxicos são exemplos de atitudes que podem causar a poluição da água e deixá-la imprópria para o consumo. Então, terminamos aqui a questão 1, ok? Questão 2. Por que o A? Observe a imagem ao lado e responda. Por que a atividade representada na fotografia permite que o pneu fique cheio? Porque o A colocado no pneu ocupa um lugar no espaço. Lembra das nossas aulas? O A ocupa um lugar no espaço, ok? Seguindo ainda na questão 3, tendo a manchete, aquecimento global é o principal fator do declínio das abelhas, diz estudo, temos a questão A que pede que você sublinhe na manchete uma das consequências do aquecimento global. Então, você vai circular aqui na manchete o quê? Declínio das abelhas. É uma das consequências do aquecimento global. Lá na B diz o seguinte, pede que você cite uma atividade realizada pelo ser humano que contribui para o aquecimento global. Você pode colocar aqui, no caso, queimadas, o uso do automóvel que queima o combustível e esse combustível, os gases emitidos são nocivos à nossa saúde, ok? Lá na C, pede que você escreva a primeira letra de cada imagem e descubra o nome de 2 alimentos cujas plantas são polinizadas por abelhas. Lá nós encontramos tomate e maçã. Seguindo, na questão D, ele pergunta como o desaparecimento das abelhas pode interferir na produção de alimentos para os seres humanos e outros animais. Ou seja, eu coloquei aqui, as abelhas são animais polinizadores, ou seja, elas fazem esse transporte de pólen. Portanto, elas são responsáveis pela reprodução de muitas plantas frutíferas que nos dão frutos, ok? Lá na página 231 diz o seguinte, quarta questão. Observe a imagem ao lado. O que nós temos na imagem? Uma pessoa praticando mergulho, ok? A. Qual é o componente do ambiente presente no interior do cilindro? O que tem dentro do cilindro, né? Qual é o componente? É o ar, ok? Então, na questão A da 4, a resposta é A. Na B, por que a pessoa precisa carregar esse equipamento, esse cilindro de gás oxigênio? Porque ela precisa usar, ela precisa usar o cilindro com gás oxigênio para poder respirar durante o mergulho, ok? Nós, seres humanos, não conseguimos respirar embaixo d'água, então precisamos desse cilindro, desse objeto que tem gás oxigênio dentro, que vai nos dar esse gás para poder a gente respirar. Lá na questão C diz, por que os peixes não precisam usar esse tipo de cilindro?
Ora, os peixes são animais aquáticos e respiram por meios de brânquias, aquelas aberturinhas aqui próximo da cabeça deles, né? Certo? Aquelas entradinhas ali permitem que os peixes respirem embaixo d'água, ok? Lá na quinta questão nós temos: observe a fotografia a seguir e assinale os cuidados que as crianças devem ter em relação ao sol. Não olhar diretamente para o sol, ok? Faz um xizinho. Brincar entre 10 da manhã e 4 da tarde? Não. Usar protetor solar na pele? Sim. Beber bastante água? Também sim. Correção da página 231. Para encerrar nossa aula de ciências, agora na página 232, ele pede lá na sexta questão que você observe a cena ao lado e responda as questões. Nós temos aqui um cavalo pastando, se alimentando no pasto. Qual é a importância da luz solar para a planta? Olha, a planta ela precisa da luz do sol para produzir o seu próprio alimento. Então, ela utiliza a luz solar para produzir o seu próprio alimento, através daquele processo da fotossíntese. Lembram? Lá na B, qual é a principal importância da luz solar para o animal? Voltando para a planta. Se a planta precisa se desenvolver, ela precisa da luz do sol, então, para ela se tornar um alimento para o animal, ela precisa da luz. Portanto, é importante na produção do alimento do animal também, que é a própria planta. Lá na 7, pede que você identifique a importância da luz solar em cada situação. Olha, aqui nesse onde a lagartixa ou o calango, como nós dizemos aqui no Nordeste, ela está fazendo um aquecimento do corpo, né? Aqui pegando um solzinho. A próxima é a produção do próprio alimento. As plantas estão pegando o solzinho para produzir o seu próprio alimento. A outra aqui embaixo, a geração de energia elétrica. E o último, nós temos um prato belíssimo com alimentos que vêm de plantas que precisam da luz do sol. E também um pedaço de carne, eu creio, que também precisou se alimentar quando era um animal e precisou também da luz do sol. Então, produção de alimento. Gente, encerramos aqui o nosso módulo 2 de ciências, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.